Iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos analisar o manual do candidato para a Escola de Aplicação da UPE, ingresso em 2025, tá certo? Acabou de sair, você encontra esse manual indo no site processodingresso.pe.gov.br. É só pesquisar no Google Processo de Ingresso UPE. Primeiro link que aparecer, você clica, vai ser direcionado a essa página aqui, onde você vai observar, tem uns cards, e o primeiro card, Exame de Seleção 2025, Escola de Aplicação da UPE. Então, se você descer essa página, você tem aqui, Processo de Ingresso 2025, Escola de Aplicação, Manual do Candidato. Clique no Manual do Candidato, vai ser aberto um PDF, tá certo? Onde consta todas as informações que você deve saber se você quiser ingressar na Escola de Aplicação da UPE, tá certo? Exame 2025. Vamos descer aqui, Manual do Candidato. Aqui a gente tem, logo de cara, o calendário de atividades, que é o cronograma, tá certo? Então vamos observar esse calendário, que é importante para você situar as datas, tá certo? A realização das inscrições. As inscrições serão realizadas entre o dia 13/5 até o dia 12/6 de 2024, tá certo? Você tem esse mês aí para fazer as suas inscrições. Já a isenção, para quem tem direito à isenção, que possui o NISO, exclusivamente em seu nome, a isenção é do dia 13 ao dia 17/5. Então tem até amanhã 15, quarta-feira, quinta 16, até sexta-feira, né? Até sexta-feira, para conseguir a isenção, tá certo? No dia 24, divulgação da relação dos candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição. Aí o período para entrada de recurso é dia 25 ao dia 27. E até o dia 4/6 será divulgado o resultado dos recursos da isenção. Solicitação de isenção de pagamento da inscrição para servidores da UPE e ou dependente, de acordo com a resolução. Então, para quem é servidor da UPE ou quem é dependente de servidor da UPE, tem direito aqui, a isenção, e também é do dia 13 ao dia 17/5, tá certo? Entrega da documentação comprobatória para a solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição de servidores até o dia 21/5. A divulgação da relação de candidatos isentos vai ser dia 24/5. Período de entrada de recurso contra o resultado, de 25 a 27. E a divulgação do resultado do recurso até o dia 4/6, tá certo? Período para alteração dos dados de cadastro e de inscrição pelo próprio candidato. Importante é isso, se você quiser alterar algum dado da sua inscrição, você tem até o dia 14/6. Nota que o período de inscrição é até o dia 12/6. Você tem mais desses 2 dias se quiser alterar algum dado. Recebimento da solicitação de regime especial para a realização das provas dos candidatos com deficiência e necessidades educacionais específicas, até o dia 17/6. Divulgação dos resultados deferidos ou indeferidos da solicitação de regime especial, até o dia 21/6. Na verdade, no dia 21/6. Data limite para a apresentação dos recursos, em caso de ser indeferido esse pedido, 25/6. Divulgação dos resultados finais das solicitações de regime especial, dia 2/7. E a divulgação do cartão informativo de inscrição, contendo o local e a hora da realização das provas, vai ficar a partir do dia 25/10, 25 de outubro. A realização das provas, data muito importante, data da inscrição, de 13/5 a 12/6. A prova vai ser feita no dia 15 de novembro. Você tem esses meses aí para intensificar o estudo. Você já deve estar estudando desde o início do ano, mas agora é o momento de você intensificar, estudar cada vez mais para chegar bem preparado na prova que vai ser realizada no dia 15/11, tá certo? Deixa eu ver, provavelmente é no domingo. Deixa eu só conferir. Na verdade, dia 15 é feriado, né? Numa sexta-feira, feriado da Proclamação da República, numa sexta-feira,
vai ser a realização dessas provas. O gabarito vai ser divulgado já no dia 15, tá certo? A partir das 2 horas. O período para recurso, que é importante. Se tiver alguma questão problemática, como teve na prova anterior do ano passado, você tem até o dia 17/11 para mandar o recurso. A divulgação do resultado dos recursos contra o gabarito e o gabarito definitivo, dia 26/11, e a divulgação da relação dos candidatos classificados, até o dia 20/12/2024, tem a divulgação dos candidatos classificados e a divulgação do calendário de matrícula também desses candidatos e os possíveis remanejamentos também até o dia 20/12. Tem algumas normas e vamos observar aqui, os objetivos, a seleção pública para a escola de aplicação da OPE. Objetivo preenchimento de 246 vagas para o 6º ano do ensino fundamental e 82 vagas para o 1º ano do ensino médio, com ingresso em 2025. Das vagas, são 4 campos, Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina. E aqui, em Recife a gente tem separado Sistema Universal, que é para todo mundo, uma ampla concorrência, e o sistema de cotas. E está separado 50-50, tá? 50% para um, 50% para o outro. Totalizando 34 vagas para Recife. E Recife não tem ensino médio, Recife só tem ensino fundamental. Nazaré da Mata tem 72 vagas para o ensino fundamental, metade para a cota, metade para o sistema universal, e 56 vagas para o ensino médio, também metade, tá? Totalizando 128 vagas para Nazaré da Mata. Garanhuns tem 70 para ensino fundamental e somente 6 para ensino médio, 3 e 3, totalizando 76 vagas. E Petrolina, a gente tem 70 vagas para ensino fundamental e 20 para o ensino médio, totalizando aí, portanto, 90 vagas. Ao todo, a gente vai ter 328 vagas, sendo 246 ensino fundamental e 82 ensino médio. Aqui é só explicar o sistema de concorrência, como eu falei, metade. Da isenção, é importante você baixar esse manual e ler direitinho todo ele, com calma, tá certo? O vídeo é só para focar nos principais pontos. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, através do site, que é o processo de ingresso.pe.gov.br. É nesse site que você vai observar tudo, tá certo? Na forma e períodos estabelecidos no calendário de atividades da seleção pública, tá certo? Então você entra no site, nesse período de inscrição, já começou, você vai lá, se inscreve, tá certo? Escolhe se é para 6º ano, se é para ensino fundamental, se é para ensino médio. A gente tem uma taxa de inscrição para o exame de seleção pública. Ao presente manual, edital, será no valor de R$ 105. Então, para quem não conseguir isenção, a taxa de inscrição é de R$ 105. Cartão informativo, tá certo? É de responsabilidade exclusiva do candidato ou do seu responsável a obtenção da validação de subscrição e do cartão informativo nas formas estabelecidas no edital. É lá no cartão informativo que vai constar para você, né, o local, a data, a hora que você vai fazer sua prova, né? A impressão, bem como o porte e apresentação do cartão informativo no dia da realização das provas é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu responsável. A Comissão Permanente de Concursos e Seleções, eu acho que é isso aqui, CPCA, não garantirá a exibição do cartão informativo fora do prazo formado no calendário de atividades da seleção pública, nem será responsável pela impossibilidade de sua apresentação por motivos de ordem técnica nos computadores e afins. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção da validação de sua inscrição e do cartão informativo, tá certo? E, importante, o cartão informativo deverá ser apresentado pelo candidato no dia da prova e no dia da matrícula, tá certo? Então, tem que estar o cartão informativo na prova e na matrícula. Aqui consta sobre
Os candidatos com necessidades educacionais especiais e os deficientes, tá certo? Tem toda a informação aqui, você pode ler no manual. A organização e aplicação da prova. Então, a prova será escrita e composta por 40 questões, sendo um conjunto de 20 questões para língua portuguesa e um conjunto de 20 questões para matemática, que é o foco aqui do canal. O conjunto de questões de cada uma das disciplinas será composto de itens de múltipla escolha que terão 5 alternativas de A a E, das quais apenas uma será a correta. As provas objetivas, todas são eliminatórias, serão realizadas em etapa única, aplicadas em um dia. A duração é de 3 horas. Então é importante que você, ao longo dessa preparação, baixe as provas anteriores e responda elas de acordo com esse padrão, né? Tentar responder a prova inteira ali em 3 horas, para você perceber, ou 2 horas e meia, porque você tem que levar em consideração também o preenchimento do gabarito, tá certo? E você pode conferir depois a resolução dessas provas aqui no canal. No canal eu respondi boa parte das provas, inclusive as 2 provas do ano anterior, de ensino fundamental e de ensino médio, estão resolvidas aqui no canal, as questões de matemática. As provas serão realizadas nos municípios de Garanhuns, Nazaré da Mata, Petrolina e Recife. Ou seja, cada município onde tem escola de aplicação vai ser onde serão realizadas as provas. É de responsabilidade exclusiva do responsável pelo candidato a identificação correta do local de prova e endereço, que vai estar disponível no cartão informativo, bem como o comparecimento ao local de prova no horário determinado. O horário e o local vão estar no cartão informativo do candidato, isso é bem importante. A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira. Então vai ter, durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, assim como qualquer equipamento eletrônico, deve permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na embalagem porta-objetos. Então você vai ter uma embalagem porta-objetos para colocar lá celular, relógio, carteira, qualquer aparelho eletrônico, coloca lá dentro, deixa lacrado embaixo da banca. A folha de resposta, que é onde você vai registrar as suas respostas. Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da prova, o candidato receberá uma folha-resposta de leitura óptica para responder à prova, conforme o modelo do anexo V. Então tem um anexo aqui mostrando como é esse modelo da folha de resposta. Os recursos, o candidato que deseja interpor recurso contra o gabarito das provas poderá fazê-lo mediante instrumento escrito e digitalizado, enviado para o e-mail, tá certo? Você tem que enviar o recurso para esse e-mail até as 23 horas e 59 minutos do segundo dia subsequente à divulgação do gabarito da prova. O recurso deverá ser apresentado em instrumento próprio, modelo constante no anexo 6 desse edital, contendo as seguintes especificações. Então, tem todas as especificações que devem estar lá no teu recurso, na tua argumentação, para você interpor algum recurso. Se você observar durante a prova que alguma questão tem algum erro, ou não tem resposta, tem algum erro de escrita, você coloca um recurso. Da avaliação das provas, tá certo? Cada questão da prova objetiva, tanto para o 6º ano do ensino fundamental, quanto para o 1º ano do ensino médio, valerá 1 ponto, e a prova terá uma pontuação total máxima de 40 pontos, 20 de português e 20 de matemática. Uma questão será considerada correta se você tiver marcado corretinho lá no gabarito, de acordo com o gabarito, né, da prova, e será atribuído nota 0 à questão que for assinalada mais de uma vez, aqui estiver em branco ou aqui for detectada como rasura no cartão resposta, e a que for marcada na alternativa correta, né? Se você rasurar o cartão resposta, deixar em branco, marcar 2 questões, você vai ter nota 0. Da classificação e divulgação dos resultados, os candidatos classificados e aprovados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais, que é o score final. Será classificado o candidato desclassificado, o candidato que. Então, vai ser desclassificado quem não alcançar o mínimo de 50% da pontuação,
total de pontos obtido por algum dos concorrentes às vagas oferecidas no ano escolar de sua opção, não comparecer à prova objetiva, o candidato que obtiver nota igual a 0 em qualquer área do conhecimento da prova objetiva, ou seja, se você zerar matemática ou português, já era. Em caso de empate na classificação final, terá preferência na seguinte ordem, para efeito de classificação. Então, a preferência é o candidato que obtiver maior pontuação nas questões de matemática, é o primeiro critério. O segundo, o candidato que obtiver maior pontuação nas questões da prova de língua portuguesa. E o terceiro, o candidato com idade mais elevada, considerando o ano, mês, dia, data do nascimento formado no momento da inscrição, através do formulário da inscrição. Permanecendo empate, será realizado sorteio com a presença dos responsáveis pelos candidatos no momento de convocação. Nesse caso, o detalhamento do processo será apresentado antes da realização do sorteio. O resultado será divulgado mediante listagem dos candidatos aprovados e classificados por ordem alfabética, constando a ordem de classificação e score final. Os candidatos aprovados e não classificados passíveis de remanejamento e reclassificação por ordem alfabética, data de nascimento, pontuação por disciplina e com o score final, tá? Aqui a gente tem a matrícula. Então, na data prevista no calendário de atividades da seleção, será divulgado o edital de matrícula contendo locais e datas, bem como os procedimentos para realizar a matrícula. Então, atenção, a matrícula será realizada diretamente na Secretaria da Escola de Aplicação da UPE, para o qual o candidato foi selecionado. Então, tem os documentos aqui para você efetuar a sua matrícula, portanto, ter todos eles. Normas de biossegurança, as disposições finais, e aí a gente chega nos anexos, tá? Primeiro anexo é sobre o recurso. Recurso sobre isenção por NIS ao servidor da UPE. Você tem um anexo mostrando como é que você tem que fazer isso. O segundo anexo é o formulário para requerimento e atendimento especial. Você tem que preencher esse formulário. Terceiro anexo, cadê? Recurso também sobre esse formulário. O quarto anexo, que é um anexo bem importante que você tem que analisar para se preparar para a prova, são os conteúdos programáticos, tá? Aqui é o do 6º ano do ensino fundamental. Então você tem língua portuguesa. O aluno deve demonstrar competência de leitura e de análise de textos escritos e multissemióticos, literários e não literários, que contemplem temas diversificados, organizados em gêneros de esferas discursivas diversificadas. Exemplo de textos de esferas literária, jornalística, midiática, acadêmica, jurídica, artística, política, religiosa, da vida cotidiana, dentre outros. E hospedados em suportes variados, textos de obra literária, de jornais, revistas, redes sociais, cartazes, outdoors, etc. Então, a análise de textos abrange a habilidade de leitura, todas essas habilidades que você tem que ter aqui, ó, você vai analisar a língua portuguesa, não vou focar muito em língua portuguesa, mas você vai baixar esse manual e vai ler cada uma. A habilidade de análise linguística e semiótica, todas aqui também. E chegou a parte de matemática, né? Que aqui é o foco do canal. Então, primeiro, números. Então, números naturais, ler e ordenar, resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de números naturais, números decimais finitos, ler e ordenar números decimais, representar na reta numérica, resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais, números fracionários, ler e ordenar, representar na reta numérica, resolver problemas que envolvam a ideia de fração como resultado de divisão e com uma relação de parte sobre todo, e as frações equivalentes. Porcentagem, resolver problemas que envolvam o cálculo das porcentagens, 10%, 25%, 50%, 75%. Contagem, resolver problemas simples através do princípio multiplicativo. Muitos assuntos, né? Aí vem a parte de álgebra. Noção de equivalência.
Utilizar a noção de equivalência em relações de igualdade para determinar o valor do termo desconhecido. Proporcionalidade. Resolver problemas que envolvam a proporcionalidade direta entre duas grandezas. E a partição. Realizar a partição de uma quantidade em duas partes desiguais. Geometria. Coordenadas no plano. Leitura e interpretação de mapas, planilhas eletrônicas, com o intuito de localizar objetos e cédulas, respectivamente a partir de suas coordenadas, no plano cartesiano. Primeiro quadrante, localização e movimentação de objetos no plano cartesiano, identificando coordenadas e indicando mudanças de direção e de sentidos e giros. Ângulos e polígonos, ângulos de 1/4 de volta, meia volta e uma volta, nomenclatura de polígonos em função do número de lados, ampliação e redução de polígonos em malha quadriculada, pirâmides, prismas, cilindros, cones. Aí você vai analisar planificação, a nomenclatura e principais atribuições, né? Atributos, que são os vértices, faces e arestas desses sólidos. Grandezas e medidas. Comprimento, massa, tempo, temperatura e capacidade. Então, resolver problemas identificando a grandeza, a unidade de medida e o instrumento de medida adequado para determinar as situações do cotidiano. Área e perímetro. Calcular a medida da área e do perímetro de figuras representadas em malha quadriculada. Volume. Calcular a medida do volume de sólidos geométricos construídos por meio de empilhamento de cubos. Probabilidade estatística. A probabilidade, você vai calcular a probabilidade de ocorrência de um resultado em atividades aleatórias equiprováveis, ou seja, com a mesma possibilidade de acontecer, e representar essa probabilidade através de frações. Que a probabilidade, a gente pode entender ela como uma fração onde o numerador são os casos favoráveis que você quer que aconteça e o denominador são os casos possíveis, ou seja, tudo que pode acontecer naquele teu evento. Estatística, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Agora, do primeiro ano do ensino médio, você tem aqui basicamente o mesmo texto, as habilidades de leitura, você vai analisar essas habilidades para quem vai tentar o primeiro ano. Você tem as habilidades de análise linguística e semiótica. Leia isso aí, isso é importante. E na parte de matemática você tem números reais. Antes eram números naturais, para o sexto ano, agora são números reais, ou seja, números racionais, irracionais, números inteiros, números naturais. Representação na reta numérica, operações elementares, ou seja, adição, multiplicação, divisão, subtração, potenciação, potências com expoente negativo e fracionário, radiciação, notação científica e resolução de problemas. Médias e porcentagem. Você vai ter a média aritmétrica e a média geométrica. Cálculo de porcentagem, de juros simples e composto e resolução de problemas no contexto de educação financeira. Razão e proporção. Razão entre grandezas de mesma espécie de espécies diferentes. Por exemplo, escala é a razão entre grandezas que têm mesma espécie. Você mede comprimento aí. Só que a escala é a razão entre o valor que você tem no desenho sobre o valor que está representando no mundo real. A velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo que você levou para percorrer essa distância. Então, são grandezas diferentes. Densidade demográfica, etc. Taxa de variação, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Regra de 3 simples e composta. Resolução de problemas de divisão em partes proporcionais, e pode ser direta ou inversa, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Álgebra. Expressões algébricas, ou seja, o valor numérico, frações algébricas, domínio de validade, produtos notáveis, fatoração, equação do primeiro grau e sistema de equações de primeiro grau a duas variáveis, equações de segundo grau e resolução de problemas do cotidiano das ciências da natureza e de outros contextos. Funções, conceitos de representação algébrica, gráfica, tabular, verbal, taxa de variação, domínio de imagem, crescimento e decrescimento. Aí você vai ter função afim, função quadrática, resolução de problemas que envolvam relações entre duas grandezas nos diferentes contextos, geometria, arcos e ângulos, então conceito, medida de arco e ângulo central,
ângulo inscrito numa circunferência, ângulos formados por duas retas paralelas intersectadas por uma transversal, medidas de ângulos internos e externos de polígonos regulares ou não regulares, proporcionalidade de geometria, semelhança de polígonos e triângulos, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que é o seno, cosseno e a tangente, cálculo de distâncias inacessíveis, relações métricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, né? Plano cartesiano, coordenadas do ponto médio no segmento, distância entre dois pontos, cálculo de medidas de perímetro e áreas de figuras planas em representações do plano cartesiano. Figuras espaciais, planificações e vistas ortogonais de sólidos geométricos. Representação espacial de um sólido a partir de sua planificação ou de vistas ortogonais e vice-versa. Muito assunto, né? Grandezas e medidas, perímetro e área, medidas de comprimento de áreas, unidade de medida no sistema internacional, relações entre medidas entre perímetros e áreas de figuras semelhantes. Volume e capacidade, volume de prisma reto, de cilindro reto, unidade de medida de volume e capacidade, expressões que representam a medida de volume de prismas retos e de cilindros retos e resolução de problemas do cotidiano. Medidas, unidades de medidas nos campos da ciência da natureza, astronomia, medicina, informática, em outros e suas representações matemáticas, potência de 10, notação científica. Probabilidade e estatística, possibilidades e probabilidade, pensamento combinatório, princípio fundamental de contagem, espaços aleatórios equiprováveis, cálculo de probabilidade e resolução de problemas do cotidiano e de outros contextos. E a parte de estatística, que você vai analisar e interpretar dados de tabelas e gráficos. Então, a gente observou todo o conteúdo de matemática aqui que vai estar presente na tua prova, seja do sexto ano, seja do primeiro ano. Você tem agora que pegar esse conteúdo, deixar bem guardadinho aí, bem à sua vista, né? E começar a estudar. Traçar esse conteúdo de matemática aqui, começar a estudar, focar bem, todo dia, tá certo? Você vai estudando, porque o conteúdo é extenso. A gente já está metade de maio, a prova vai ser metade de novembro. Você tem junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tem seis meses para essa prova, né? Então é hora de focar, de estudar cada vez mais para conseguir a sua aprovação na escola de aplicação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, tá certo? Deixe uma curtida, compartilhe esse vídeo com seus colegas, que vai ajudar cada vez mais pessoas a terem propriedade sobre esse conhecimento e terem noção do que vai estudar para realizar a prova da escola de aplicação. Então, muito obrigado.